Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é um vídeo especial aqui do canal, um vídeo de leituras, então eu vou falar pra vocês tudo que eu li nos últimos 2 meses, janeiro e fevereiro. Então assim, já tô concluindo outras leituras também, mas essas são as que eu finalizei em janeiro e fevereiro, tá? Eu vou por ordem de finalização, alguns são e-books, então por isso nem tem tantos livros assim na capa. Vamos na thumb, né, da capa do vídeo. Vamos começar pelo primeiro. Mas antes da gente começar, preciso pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas e a gente poder crescer aqui na plataforma do YouTube. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas, o Scoob, o Instagram, o link do blog, você pode me acompanhar por elas. Estou sempre atualizando com novidades do que eu tô lendo, do que eu tô achando. Também você pode comentar também aqui, que sempre comentários ajudam muito no engajamento também, tá bom? E me contem o que vocês andaram lendo nesses últimos meses, quero muito saber. O primeiro que eu concluí foi 8 Horas Perfeitas, que foi a minha leitura de Natal. E esse livro é perfeito, com essa capa perfeita de Natal, mas ele passou a mensagem errada pra mim. Eu achei que ele realmente fosse um romance natalino, só que não é bem assim. Ele é um romance barra drama, marquei algumas coisinhas, o casal, ele é muito fofo e a gente foca muito na Noelle e o crescimento dela como personagem, como pessoa e o que ela quer pra vida dela, além de enfrentar todos os dramas de cuidar da mãe que sofreu um AVC e nunca se recuperou completamente psicologicamente, então a mãe dela é muito dependente dela, o irmão dela não traz dinheiro pra casa, na verdade ele tira. Então, ela não consegue avançar na vida dela, ela não consegue, sabe, como eu posso explicar, ela não consegue atingir objetivos, ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar em outras coisas que ela quer. O sonho dela é montar uma floricultura, ela é ótima com flores. Então, assim, ela tem sonhos, mas ela não pode realizá-los por causa dos dramas familiares que ela vive. Aí, numa noite de nevasca, na volta de um encontro de vários anos da escola dela, de graduação, ela acaba indo parar no carro de um norte-americano e eles estabelecem uma conexão. E o que é mais interessante é que eles começam a se encontrarem novamente, eles começam a se encontrar de novo em vários momentos diferentes. O que é muito interessante, tem a resenha dele aqui no canal, se não me engano. Se não tiver aqui no canal, tem no blog, tá? Foi o livro de Natal, ele é fofíssimo, eu gostei bastante. É um romance leve com algumas pitadas bem fortes de drama, tá? Mas super vale a pena. E eu dei Selo Lotus pra ele, eu dei 4 estrelas. Vamos falar de um dos meus novos queridinhos, The Kiss of the Deception. Sim, gente, virou um dos meus queridinhos da vida. Já estou providenciando os outros 2 volumes, porque eu quero muito saber o que vai acontecer com a história dos personagens, porque a gente parou numa parte muito intensa, sabe, do drama, e eu quero saber. E é um livro de fantasia, bem medieval, distópico. A gente tem a primeira filha, que é dada em casamento com a nação vizinha, só que ela queria inspecionar o príncipe não quis, e ela se revoltou, porque ela já era uma pessoa que era muito engolida pela família. Você não pode querer nada, você não pode ter nada, e no fim das contas a família quis fazer uma aliança com a nação vizinha para fortalecer os exércitos, que eles eram muito bons, né? E ela não aceitou, porque ela nem sabia. Ela ia conhecer o marido dela no altar. E ela tinha a ideia, assim, na cabeça dela, de que ele era um velho. Então ela queria inspecionar, mas o cara não aceitou. Então ela tocou um foda-se e fugiu com a criada. Só que eles não fugiram pra tão longe assim. Se esconderam uma cidade litorânea lá do reino. E aí, de repente, aparecem 2 pessoas procurando ela, um assassino e o príncipe, porque ele quer tirar essa história limpa. Então, a gente vê o momento que os 2 chegam no estabelecimento onde ela começa a trabalhar, né, com a ajuda dos contatos, né, da serva dela, e ela quer construir uma nova vida, ela não quer mais voltar pro palácio, ela não quer ajudar a nada, ela quer ter um corte ali, seguir com a vida dela. Mas ela não esperava que iriam atrás dela no nível que foram. Então a gente tem um assassino e um príncipe que vão aparecendo na narrativa e que vão falando, só que a gente não sabe quem é quem. Só no meio do livro a gente descobre quem é quem. E, gente, é uma revelação bombástica. E daí pra frente, gente, acontece tanta coisa. Se o livro é devagar até a metade,
chegue até a metade, porque vale a pena esperar. Porque o livro vira outra coisa. E ele levou 5 estrelas e favoritei. Cerejeira mais tulipa, gente, livro incrível, incrível mesmo. Ele te surpreende muito. Você começa a ler o livro achando que é uma coisa e depois ele se transforma várias vezes em outras coisas diferentes. Então isso deixa o leitor muito, muito empolgado. Então super indico, se você nunca leu, pode dar uma oportunidade, que pode ser que você, na verdade, não só não se arrependa, mas acabe se apaixonando. Tem e-book também que eu li, Amante Sombrio, é o primeiro volume da Adaga Negra. Saiu resenha lá no blog, vocês podem conferir, tá? E as resenhas da Adaga Negra eu vou estar colocando no blog, porque são muitos livros. E os livros têm histórias fechadinhas, tá? Então, se você tá com medo de pegar uma série que tem mais de 30 livros, tipo essa, mas que é de vampiro, e é um de vampiro muito diferentão, de tudo que você já viu. Não, ele não brilha, não, ele não toma sangue humano. Então, tipo, é muito diferente, muito, muito diferente. E tem um lore muito próprio, de guerreiros, vampiros. Então, assim, é bem legal mesmo. E ele tem uma pegada muito hot, muito hot. Então, o primeiro livro, a gente vê o líder deles, né, o rei deles, se tornando de novo o rei, né, ao longo do livro, e encontrando o seu par perfeito. E o livro é muito incrível, porque a gente conhece todo um universo, a gente conhece a Irmandade, que são vários guerreiros, e aí no final do livro a gente vê uma pegada que o rei, né, vai sair da posição de líder dos guerreiros e vai voltar a ser rei, só que ele tem a intenção de trazer mais guerreiros para a Irmandade. Então a gente tem a promessa que nos próximos livros a gente tenha muitos e muitos guerreiros, né? Mas inicialmente a gente já conhece vários muito bons, com muitos traumas e muitas situações muito intensas, tá? Então, gente, é muito divertido. Tem umas partes que são um pouquinho cômicas, que torna um livro divertido, sabe? Mas tem umas partes bem revoltantes também, e a gente tem os redutores que lutam contra o clã dos vampiros, porque eles querem dizimar eles. Então, assim, gente, é uma história muito, muito diferentona, e eu super indico vocês a conhecer, né, essa obra. Além disso, tá saindo uma série adaptada pela Passionflix, tá? E, inclusive, esses últimos dias eu li uma reportagem que a escritora foi perguntada por que ela não assinou com o HBO, ou com Netflix, ou com Prime Video, e sim com a Passionflix para adaptar toda a Irmandade, né, em formato de série. Aí a escritora falou uma coisa que, sim, talvez para eles que são escritores, que estão no mercado, seja óbvio, mas não é pra gente que é telespectador. Ela falou que os livros das adaptações da HBO, elas não são fiéis. E ela queria uma adaptação fiel e queria agradar o público dela, os leitores dela, e que mais pessoas conhecessem a obra. Então, ela queria ter controle da sua obra, porque ela não queria que fossem colocadas cenas de nudez desnecessárias, cenas de sexo desnecessárias. Ela queria que seguisse o livro, fosse fiel. Então essa resposta, tipo, me animou muito pra série. Já saiu o teaser, compartilhei lá nos stories. Então, gente, a série já tem data, vai estrear no início de junho. Quando eu assistir a série, eu quero fazer um vídeo especial aqui no canal pra vocês. Mas só pra vocês saberem, vem aí a adaptação do primeiro livro, que é Amante Sombrio. E eu dei Cero Lotus 4 estrelas. E vamos para a bomba desses últimos 2 meses. Na verdade, eu nem posso dizer que foram os 2 últimos meses, que o Fantasma da Ópera eu li por mais de 4 meses. Sim, gente, foi um livro muito difícil pra mim, eu não me adaptei. Eu fiz resenha aqui no canal, vocês podem ter acesso a mais detalhes, mas eu não consegui me adaptar de jeito nenhum. Eu me forcei a ler até o final porque eu queria saber qual era o final pra comparar com o musical, porque eu amo o musical. Mas o livro foi muito diferente pra mim, muito, muito, muito. Ele é feito em relato jornalístico, que a primeira ideia na minha mente iria ser bacana, mas não foi, não da forma que foi estruturada. Achei mal feito, entendeu? Então, gente, ele levou a bomba do selo Margarida, sim, regular. Então, assim, eu não posso nem dizer, assim, eu não posso dizer que ele é ruim e tal, porque ele gente, eu acho que eu peguei leve pro livro, pensando agora.
Talvez eu devesse ter dado girassol, mas eu peguei um pouquinho leve e dei margarida. Mas eu falo muito mais profundamente sobre os pontos que eu não gostei no vídeo de resenha. Tá aqui no canal, já tá disponível, você pode ver. Mas infelizmente é um livro que me decepcionou absurdamente e eu já passei ele pra frente, por isso que vocês estão vendo só a fotinha dele aqui. E vamos falar de Samurai X. Eu terminei a série principal. Eu tô só com 2 volumes aqui, mas eu li o 25, 26, que dei Amor Perfeito, que é 3 estrelas, tá? O 27 eu dei Lotus, 4 estrelas. E o 28 eu dei Lotus mais Tulipa. Então o 28 não ganhou cerejeira, não ganhou 5 estrelas, só 4 estrelas e favoritei o último. Porque foi muito, muito bom, tá? Ele foi melhorando, ele deu uma queda, eu senti que o 25 e 26 deu uma queda absurda, sabe? Na qualidade da história. E o próprio escritor, nos comentários que ele vai colocando aqui, é como se fosse uma cartinha que ele sempre escreve pro fã, dentro dos mangás. E ele mesmo falou que ele tinha tomado um caminho que ele não tinha gostado muito de algumas coisas, ele se arrependia de algumas coisas. Então, assim, o que falta dessa série pra ler? Um especial, que eu vou ler agora em março. Mas eu gostei da série como um todo. Tem sagas boas e tem sagas não tão boas, tá, gente? E fechou de uma forma satisfatória. Então eu favoritei sim, como se eu estivesse favoritando toda a série. E eu vou fazer vídeo especial deles pra vocês ainda, quando eu terminar de ler esse especial. E para finalizar a lista de leituras concluídas, eu tenho um novo queridinho também. Sim, a Rainha de Tearlin, ou Tearlin. Não sei exatamente a pronúncia, não dei uma pesquisada não, tá, gente? Então, ficou assim, como vozes na minha cabeça em relação a como se lê. Olha o tanto que eu marquei, gente. Eu marquei muito. O livro é muito incrível. Muito, muito incrível. E vale muito a pena você dar uma oportunidade. Eu não sei se eu fiz resenha dele aqui no canal. Mas quando eu terminar de ler a trilogia, que é uma trilogia, eu vou com certeza fazer um vídeo especial da trilogia. Gente, o livro é muito bom. A gente acompanha a Kelsey, que foi escondida numa floresta assim, meras semelhanças, tá? Com a Bela Adormecida. Foi escondida numa floresta pela própria mãe, para que ela ficasse segura até ter a maioridade e poder voltar e tomar posse da coroa. E ao longo desses anos a mãe dela faleceu, pouco tempo depois que ela escondeu. E o tio dela pegou a coroa e virou regente, mas ele não é o rei, ele é regente. Então sempre tinha esse conto de que tinha uma herdeira e que ela voltaria. E a gente tem a guarda do rei, da rainha, que são pouquíssimos guardas. E é tipo uma elite de elite, porque eles têm um laço de lealdade extremo com a rainha. Então eles vão lá buscar ela no aniversário de 18 anos. E assim, ela começa o livro no dia dessa busca. Então os capítulos são enormes, tá, gente? Bem grandão os capítulos. Mas eles são bons e você não se cansa. Você só percebe que eles são grandes porque quando acaba você pensa, uai, acabou? Então assim, a gente consegue ver também a perspectiva dos vilões. E assim, eu entendo quem é a principal vilã, mas eu acho que tem mais coisas. Tipo, tem mais caroço no sangue, sabe? Pois é. A gente entende como é que houve uma disputa de guerras e terras dentro, né, de todo o território, porque tem vários países e Tearlin foi invadido por Mortmess, com a Rainha Vermelha. E assim, essa mulher, ela usa muito magia, sabe? E a nossa princesa, ela tem uma joia, que é uma gota, tipo um diamante, uma safira azul. É isso, uma safira azul. E ela tem poderes mágicos. Só que isso nunca demonstrou na vida dela. Ela começa a demonstrar os poderes a partir dos 18 anos. A verdade é que eu sinto que os poderes começaram a demonstrar quando ela começou a ficar em perigo. E, gente, é que nem as pessoas que criaram ela falaram, a partir do momento que você sair dessa clareira, todo mundo vai tentar te matar. E, gente, é uma loucura até ela chegar no forte, que é o palácio dela. Então, sim, o reino dela é muito pobre. Então, o forte é que é o palácio dela. E tem muita corrupção, muita gente aliada com a Rainha Vermelha. Gente, é uma loucura. Então, assim, além da crise política, tem essa questão da magia.
E a cada capítulo estão tentando matar ela de uma forma diferente. Gente, é uma loucura. E fica muito frenético o livro. A Kelsey é incrível. Ela não vai medir esforços até cuidar do povo dela e libertar o povo dela da influência da Rainha Vermelha. Então é uma história que te pega com personagens tão bons. Ela acaba escolhendo o Clava como chefe da guarda dela, porque o chefe original acaba sendo morto na fuga dela, que eles têm que se separar pra poder dar uma chance dela chegar viva ao forte. Gente, é uma loucura. Tem personagens muito bons aqui, o Príncipe dos Ladrões aqui. Gente, que livro incrível de fantasia. Incrível, incrível. Eu amei. Demorei muito pra começar a ler, que nem The Kiss of Deceptions, mas foram duas séries que, nossa, assim, sabe? Ah, sim, acabei de lembrar. Eu fiz um vídeo especial aqui no canal, listando algumas séries que eu comecei a ler recentemente e que estou apaixonada, e essa é uma delas. Então, gente, que bom. Bom é pouco. Que ótimo, maravilhoso. Esse livro é incrível. É incrível. Então, se você nunca ouviu falar dessa série, dê uma oportunidade. Ela mescla coisas medievais com fantasia, tá? E também muitas questões políticas. Então, é bem interessante, tá? E, gente, super indico, favoritaço, 5 estrelas. Eu quero saber se os outros livros vão conseguir segurar o rojão, porque esse livro é top demais, sabe? Top das galáxias. Então essas foram as minhas leituras dos meses de janeiro e fevereiro que eu concluí, né? Tem vários em andamento. Espero que vocês tenham gostado. Me contem quais são os livros que vocês leram recentemente, que vocês amaram muito. Quero muito saber, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.